Quando a gente fala especificamente dos conflitos, então, mais uma vez, brigar é uma atividade orientada por impulsos e ela é carregada por sentimentos e emoções intensas. Qualquer conflito que a gente se envolva vai acontecer isso. O cérebro humano ele fica em alerta de tal forma que é difícil diferenciar o certo do errado. E por isso, às vezes, a gente comete atitudes impensadas e na frente das crianças. Então, a maioria das brigas entre pais é resultado da falha da resolução de conflitos e é resultado de desentendimentos, né? Sim. Ou até de uma falta de compatibilidade. Sim. Então, isso leva a uma atitude desajustada, certo? E aí, o que acontece com a criança? Então, você pode, por exemplo, olha só, vamos imaginar ali, você estava lá dando banho na sua criança, tal, com maior carinho, tal. Aí, de repente, chega o cônjuge e aí começa uma briga. E começa uma briga, quer dizer, a criança ela enxerga dois lados. Ela enxerga um lado que é carinhoso, depois ela enxerga um lado que é agressivo. Então, você manda para a criança uma informação muito contraditória. Tá? Então, a minha mãe ela é boa ou ela não é boa? O meu pai é bom ou não é bom? Ele briga, mas ele é bonzinho. Quer dizer, não tá, a criança dá um tilt ali na cabeça, né? E isso, assim, esse cérebro das crianças ele é muito sensível a esse tipo de mensagem. Isso acaba mal. Certo, Carol? Isso mesmo. Existe até um estudo que foi publicado em 2012 numa revista chamada Child Development, que é uma revista especificamente que tem um enfoque para estudar essa coisa do desenvolvimento infantil. E justamente esse estudo analisou o efeito do conflito parental em crianças de jardim da infância até a 7ª série. E esses participantes do estudo eles faziam parte de 235 famílias de classe média que moravam nos Estados Unidos. Então, quando os seus filhos estavam no jardim de infância, os pais foram questionados sobre o conflito que vivenciavam dentro de casa, tá? No casamento. E eles também foram convidados a falar um pouco sobre temas difíceis, como, por exemplo, parte financeira, o quanto o crítico ou não era o parceiro. Enfim, eles fizeram um levantamento para entender melhor a relação dentro de casa. 7 anos depois, esses pesquisadores acompanharam as famílias. Tanto as crianças quanto os pais, eles foram questionados sobre brigas no casamento dos pais e a saúde emocional e comportamento das crianças. Crianças que viveram conflitos interparentais tiveram mais chance de experimentar depressão, principalmente ansiedade e problemas de comportamento quando comparados às crianças que chegaram à 7ª série, tá? Então, houve, de fato, uma diferença de comportamento das crianças que tinham problemas domiciliares num estudo grande, né, prospectivo, que acompanhou aí famílias por um tempo longo, tá? Entendi. Então, eles descobriram que, de fato, existe um efeito, tá? Mas não é só isso, né, Carolina? Infelizmente, não. A gente tem outros efeitos dos conflitos que as crianças são expostas. Conta né? aí pra gente o primeiro efeito. O primeiro é desempenho cognitivo, quer dizer, acaba indo mal. Esse mesmo estudo, não é o mesmo, é um outro estudo de 2013, na Child Development. Ele descobriu o estresse associado à vida em um lar de alto conflito. Tá? Ele pode prejudicar o desempenho cognitivo da criança. Tá? Se os pais brigavam frequentemente, as crianças tinham mais dificuldade de regular a atenção e as emoções. Ou seja, elas acabavam tendo problemas na capacidade de resolver rapidamente os problemas e analisar padrões rapidamente em novas informações. Tá? Isso acabou comprometido também. Né? Viver numa família de alto conflito acaba até aumentando a chance de crianças abandonarem o ensino médio e tirar notas ruins. Muito ruim. Quer dizer, duro, né? Duro. Um outro dado que eles observaram, né, uma outra situação, é que existem problemas de relacionamento. Então, conflitos interparentais, eles aumentam a chance de a criança tratar os outros com a mesma hostilidade. É comum as crianças começarem a resolver brigas de irmãos com a mesma tática que testemunharam anteriormente. Né? Elas repetem o comportamento. E elas começam né? a brigar não só dentro, mas fora de casa também, perpetuando essa história aí da discórdia familiar. Outra coisa são problemas de comportamento, que é o que a gente tinha falado antes, que é justamente o aumento de agressividade, delinquência, problemas de conduta em crianças que são expostas a conflitos dos pais. Né? Elas são muito mais propensas a ter problemas sociais e maior dificuldade de se adaptar à escola. A gente vê isso, hein? Como a criança começa a bater nos outros, ali você vai ver, está tendo problema em casa. Exatamente. A mudança do comportamento é muito comum. É claríssima, né? A agressividade é a primeira que aparece, né, Carol? Os maiores podem também apresentar transtornos alimentares e problemas físicos. Então, bulimia, anorexia. Uma criança pode ter efeitos físicos de luta, com problemas de sono, dores de estômago. Então, começam a aparecer também alterações orgânicas de fato, certo?
às vezes, chegam até ao uso de substâncias. Por exemplo, aumenta a chance de fumar, beber, usar maconha. Por exemplo, se você comparar, por exemplo, a crianças em família de pais que não têm conflito ou que têm baixo conflito. Tá certo? Por exemplo, tem uma pesquisa de Schiff e colaboradores que foi publicado na Child Abuse and Neglect em 2014. Revelou que crianças que testemunharam brigas parentais tinham 2 a 3 vezes mais chances de sofrer abuso de drogas por volta dos seus 30 anos de idade. Ou seja, o negócio é sério, hein? E eu acho que o outro ponto para finalizar essas perspectivas é que a criança acaba tendo uma perspectiva negativa sobre a vida. Então, o que a gente percebe são visões, de fato, que se assemelham às suas relações familiares. Então, são mais propensas a ver... tem um estudo, inclusive, que foi publicado em 2012 também, que descobriu que crianças expostas a conflitos familiares são mais propensas a ter baixa autoestima. Isso é clássico, né? Isso é óbvio, que é fácil da gente entender, concordam?